E aí, pessoal, tudo bem? Boas-vindas a mais um episódio do Escambo Podcast. Eu sou a Cami, fundadora da EasyRH. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para milhões e milhões de brasileiros por aí. Na realidade que a gente vive, em que o salário mínimo é de aproximadamente R$ 1.500 e que cerca de 90% da população brasileira vive com até R$ 3.500 de salário por mês. Fora que não se para de falar de inflação por aí, especialmente na alta do preço dos alimentos. E a gente não precisa nem entrar no tema de moradia, que com certeza dá pano para manga. Enfim, hoje no Brasil é muito difícil se viver com o que se ganha. Difícil mesmo é chegar no fim do mês e dar conta de todas as contas que a gente tem para pagar. E como ex-RH, eu pude ver que existe uma realidade que às vezes a gente não se dá conta. Tem muita gente por aí precisando aceitar empregos que muitas vezes, desde o início, a gente sabe, ou aquela pessoa sabe, que aquele salário não vai cobrir com as contas do mês que ela tem, ou com as contas da família dela de uma forma geral, e mesmo assim, por falta de opção, ela tem que aceitar aquela oportunidade de emprego. As pessoas precisam trabalhar. E para a nossa economia, é claro que o dinheiro precisa circular, mas as contas no final do mês não fecham. Então, para falar sobre esse tema hoje aqui com a gente, eu vou receber a Mislene Leite, a Miss, que tem cerca de 15 anos de experiência de mercado de RH, já passou por alguma das maiores consultorias de RH, especialmente recrutamento e seleção do Brasil, inclusive atendendo a grandes empresas e até multinacionais. E mesmo assim, a Miss, com todo esse background, com todo esse currículo que eu acabei de falar para vocês, ela se encaixa nessa categoria das pessoas que não conseguem hoje chegar no fim do mês com o salário que ganham e que não estão todo o tempo, como eu costumo falar, trabalhando no almoço para pagar o jantar. Então, Miss, seja muito bem-vinda ao Escala Podcast. Obrigada por aceitar esse convite para bater esse papo aqui comigo. E eu não poderia começar de outra forma. Como é viver assim, na realidade do Brasil, com essa questão de não conseguir cobrir todas as suas contas com o seu salário? Salve, Miss. Oi, Cami, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que às vezes a gente muitas vezes olha e fala assim, poxa, será que é só eu que passo por isso? E em bate-papos assim com você, de alguma forma a gente se sente um pouco acolhida de saber que isso é a realidade de muitas pessoas. Bom, respondendo a sua pergunta, haja terapia, né? Então, acredito que essa situação financeira pela qual a gente passa, por N motivos, né, mas principalmente por esses que você falou, vai se desdobrando aí numa série de problemas emocionais, psicológicos, físicos, porque uma coisa acaba puxando a outra. E às vezes a meta do dia é só sobreviver até o final do dia, para a gente colocar cada coisa na sua caixinha e não surtar. Né? Eu acho que mais para frente a gente pode falar um pouquinho disso, mas eu já tive essa experiência de estar nos extremos aí, né, de todas essas situações. Então, hoje é um trabalho que eu tenho feito, de fato, de viver um dia de cada vez, resolver aquilo que está no meu alcance, enfim, porque essa ansiedade que isso gera na gente, de alguma forma, acaba prejudicando a gente em vários aspectos diferentes, né? Com certeza. Eu sei que existem milhões de brasileiros hoje carregando um peso muito similar com o que você acabou de descrever, mas a gente sabe que mesmo assim, olhando para essa visão holística dos brasileiros em si, ali dentro existem diversos espectros diferentes, diversas subcategorias diferentes do que é passar dificuldade no Brasil para poder arcar com suas contas. Você podia dar uma visão geral para a gente, de qual é a sua realidade no sentido de que você é mãe, você não é mãe, você mora sozinha, do que a gente está falando, né? Eu já consegui dar aqui um bem bolado de como é que foi sua carreira até aqui, que você é uma profissional de RH, de recrutamento especialmente, mas em que realidade essa profissional se encaixa? Tá. Bom, se eu for resumir um pouquinho a história da Mislene aí, eu sou mãe, tenho dois filhos, eu tenho 42 anos, vim da periferia aí, da Zona Sul de São Paulo, com pais praticamente semi-analfabetos, pai motorista, mãe diarista. Não tive nenhum tipo de privilégio, não por falta de desejo, mas muito por falta de oportunidade, né, da parte deles. Fui uma pessoa que fui crescendo ali
às vezes morando de favor na casa dos patrões da minha mãe, onde foi meu primeiro contato ali, né, com literatura, porque a patroa da minha mãe era uma pessoa que era inspetora de alunos na época de um colégio particular, então ela tinha uma biblioteca enorme e era a pessoa que me incentivava a ler e aquele papo de ser alguém melhor, né? Então, Que assim, demais. eu sei que tudo que minha mãe pôde me dar, ela me deu para que eu chegasse mais longe do que ela, mas quando você parte do princípio, né, que você é filha de uma empregada doméstica, para ela qualquer coisa que não seja uma empregada doméstica já é muito sucesso, né? E isso inclui qualquer tipo de profissão. Então, eu comecei a minha carreira mesmo, já fui animadora de festa infantil, já trabalhei vendendo carnês por aí, até começar de fato, né, no emprego CLT como operadora de caixa. Então, passei aí 5 longos anos da minha vida em grandes empresas aí de moda, de comércio, do varejo, trabalhando como operadora de caixa naquele ritmo de um domingo no mês, sem Natal, sem Ano Novo, sem nada disso. E com muita luta consegui fazer a minha faculdade de gestão de RH, que foi quando as coisas começaram a mudar um pouco de perspectiva. Então, hoje eu sou a única pessoa na família que tem um curso superior, hoje eu sou a única pessoa, né, das mulheres da família que tem uma habilitação, por exemplo, que sabem dirigir. Então, quebrar essa barreira foi um marco muito importante para mim. E aí, desde 2012, eu estou trabalhando na área de recursos humanos, como você falou, tem 13 anos aí já de experiência. Hoje eu sou uma mãe solteira com 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho com 7 anos. Hoje eu trabalho como analista sênior de RH. Tenho uma carreira aí muito mais construída, né? Bem construída na área de recrutamento e seleção, mas numa realidade muito distante de tudo que minha família conquistou até hoje e mais distante ainda do que as pessoas que têm o mesmo patamar, assim, os meus colegas de trabalho vivem, né? Eu saí de um lugar onde subjetivamente ninguém sai para estar num lugar que subjetivamente também ninguém chega. Então, até isso, né? Até comemorar as nossas conquistas também, às vezes exige um pouco de trabalho psicológico para a gente. Nossa, sem dúvida. É, você vai contando a sua história e a gente vai vendo quantas bolhas você foi furando, às vezes por oportunidades que surgiram, né? Seja com a patroa da sua mãe que te abriu portas para adquirir conhecimento, ler, adquirir o hábito da leitura e como aquilo engrandeceria ou te causaria a curiosidade de aprender outras coisas mais para frente. Ou seja, a oportunidade de ser a primeira, por exemplo, da sua família a fazer faculdade. É, não é raro a gente encontrar outras Miss Lênis por aí também dentro do Brasil, da realidade brasileira, que por N motivos, e nunca eu diria que é só meritocracia, porque na verdade meritocracia no Brasil é quase que um mito e uma falácia se mencionar algo desse tipo, porque todo mundo tá ralando pra caramba, né? E eu Muito. sei que você tem 200 exemplos de pessoas que cresceram com você à sua volta, trabalhando duro, dando duro, se dedicando ao máximo, fazendo sempre os seus melhores e que não conseguiram furar essas bolhas. A que você atribui o fato de que você foi uma das que conseguiu, ao menos, furar a bolha de chegar onde ninguém chega, que você acabou de explicar pra gente? Sim. Olha, Camila, é uma boa pergunta. Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acredito que essa humildade da gente reconhecer que a gente não sabe as coisas, eu acho que isso é muito importante. A oportunidade de desfrutar de pessoas que sabem mais do que a gente. Eu falo, aproveite as pessoas sem se aproveitar das pessoas, né? Então, ainda hoje, eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas de todos os segmentos, de todas as áreas, e eu acho que se inspirar nas histórias das pessoas e entender que, como você falou, existem muitas mislênias por aí, né? Bom, você bem sabe, como ex-gestora aí de RH, que no mundo corporativo, às vezes, a gente tem que vestir algumas máscaras, né? Até para a vida, às vezes. A máscara de quem não tem dúvida, a máscara da segurança, a máscara de quem sabe fazer isso com o pé nas costas, e eu acho que isso dificulta muito nosso aprendizado. Então eu sempre brinquei que eu sou muito arroz de festa, né? Eu sempre estou envolvida em todas as coisas, querendo aprender um pouquinho mais das pessoas, querendo entender como que aquelas pessoas que eu admiro chegaram onde elas estão hoje e na verdade tentando traçar o meu próprio caminho, né? Eu já tive muitas, principalmente no início da minha carreira,
até abrindo um parêntese aqui, quando eu fui fazer a minha primeira dinâmica de grupo numa grande consultoria, eu tinha na época aí 28 anos, começando no RH, e eu via estudantes assim, candidatos a estágio bilíngues, que já viajaram para fora, inglês fluente, que estavam disputando vagas aí, né, em grandes empresas, e aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu estou começando agora, entrevistando candidatos que têm muito menos idade do que eu e já foram muito mais longe. Então, isso para mim, essa comparação foi muito difícil. E isso, na verdade, serviu mesmo para minha vida, sabe? Tanto profissional quanto pessoal, porque de alguma forma a gente fala, cara, como que eu vou estar lá? E aí eu conversava com várias pessoas, e eu cheguei à conclusão que para eu estar onde as pessoas estavam, aquelas pessoas que eu admirava, na idade que eu tinha, só se nascesse de novo, porque não ia ter como chegar lá, né? Nas condições, enfim, com toda essa história. Então, foi assim que eu fui entendendo qual eram os pequenos passos que eu poderia dar, né? Então, comecei já a fazer psicologia, na época eu não tive dinheiro para pagar, desisti, e eu falei, não, mas eu quero trabalhar com gente, então o que dá para fazer? Ah, então vamos tentar um curso menor de 2 anos. Poxa, mas não dá para ser naquela faculdade de nome, então vamos fazer naquela faculdade que de repente as pessoas acham que não tem tanto nome assim, mas era o que eu podia pagar. Então, hoje eu vivo muito a minha vida assim. Talvez eu não faça as melhores coisas, né, que as pessoas julgam e têm, né, por melhores nomes, enfim, melhores desempenhos enfim, na sociedade, mas é o meu caminho. Então, assim, eu estou aqui exatamente onde muitas outras pessoas que tiveram condições melhores que eu também poderiam estar, mas eu fiz as coisas dentro daquilo que era possível para eu fazer na época. Então, eu acho que essa adaptação, né, essa resiliência para você entender que não necessariamente o caminho comum é o teu caminho, eu acho que isso ajuda a gente a não ficar pelo caminho, sabe? Perfeito. Cara, a gente falou de meritocracia agora há pouco, né? Se o mercado corporativo e a escada corporativa é uma corrida, né? É, e lá no mundo de diversidade e inclusão, eu como gestora de RH, você como RH extremamente experiente, você sabe que existe uma temática, né? Um elemento que o mundo da diversidade e inclusão chama de corrida de privilégios. E se a gente olha para a sua história, e para a escada corporativa como uma corrida de privilégios, é aquela maratona em que tem uma galera que já começa no quilômetro 20, né, de 42 quilômetros da maratona, e tem gente que começa no quilômetro menos 10 pela sensação que a gente Com tem. certeza. E é meio que você vai contando, assim, putz, tive acesso à informação um pouco acima do que muita gente à minha volta teve. Deixa eu ver o que é que dá para fazer. Vou fazer psicologia. Não, não dá para pagar. Dá alguns quilômetros para trás para ela aí, para ela começar essa corrida. E aí, quando você tenta chegar na galera próxima da sua idade, eu sei que a idade é só um marcador, né? Mas não necessariamente é a idade, mas a galera mais ou menos da sua geração, que tem carreiras, que buscaram carreiras relativamente similares com a sua, do mercado corporativo, seja de gestão de uma forma geral, de gestão de pessoas também, não tem como falar de meritocracia, porque não é uma corrida justa, né? E aí no mundo da diversidade e inclusão a gente fala da palavra equidade, né? Que é o que Perfeito. talvez falte hoje no mercado corporativo, né? Para quem não sabe, equidade é você dar condições iguais para que todo mundo possa chegar ao mesmo objetivo. Ou seja, literalmente quem mais precisa começar alguns quilômetros para frente na maratona são as pessoas que são empurradas para trás, e essas deveriam estar começando alguns quilômetros para frente. Faz Sem sentido para dúvida. você? Muito. E eu sempre tive. Engraçado que quando a gente está começando, né, na carreira, a gente tem muitos questionamentos, enfim. Mas eu sempre ficava com essa sensação. Eu falava assim: a linha de chegada está sempre para frente quando eu chego. Então, eu sempre dei muito duro, trabalhei muito. Eu fui fazer minha faculdade quando a minha filha tinha 1 ano. Então, eu saía da faculdade, chegava em casa às 11h30. Eu nem comia, eu chegava em casa e desmaiava, e meia-noite ela acordava chorando. E aí ela ficava dentro do berço chorando e eu ficava do lado de fora chorando, porque eu tinha que acordar às 5 da manhã para poder ir trabalhar. Então, assim, foi assim por 2 longos anos, né? Claro que eu tive o apoio do meu ex-marido na época, mas é a mãe, né, que tem que pegar, que tem que amamentar, enfim. E nesse início de mundo corporativo, onde eu tinha talvez a ilusão que, poxa, a meritocracia pode me fazer chegar lá,
depois de alguns anos, infelizmente ou felizmente, eu constatei isso, né? Porque às vezes a gente fala, poxa, mas o que falta para eu ter tal cargo? Ah, falta para você, de repente, ter essa competência aqui, saber dominar essa ferramenta, e aí você vai e passa um tempão pagando a formação da ferramenta tal, e aí a hora que você chega lá e fala, olha, eu consegui a ferramenta. Ah, então, mas agora sabe o que é? Talvez falte uma formação em não sei o quê, e aí você corre atrás de novo, e a hora que você chega lá, mas sabe o que é? E isso faz assim, eu acho que é comum, né, a gente achar que o problema é a gente, né? Porque as pessoas vendem tanto uma meritocracia que quando você não chega lá junto com elas, elas fazem você acreditar que o problema está em você e não no sistema como um todo. Então, essa era a sensação que eu tinha. Eu falava, gente, a linha de chegada está sempre mais para frente quando eu chego nela. Então, eu chegava num lugar, agora não é só isso, para frente. Eu chegava num lugar, agora não é só isso, para frente. Então, foi um período bem difícil da minha carreira. Foi um período bem difícil da minha vida pessoal também, colocar cada coisa na sua caixinha e entender qual que era a minha responsabilidade em cima de tudo isso e por que eu, só com muito suor e lágrimas e força de vontade, não conseguia chegar onde essas pessoas chegaram. Pessoas privilegiadas, que às vezes tiveram acesso a uma boa educação, a gente que cresce, falo por mim, né, sem condições financeiras, sem condições a ter uma educação de ponta. Às vezes a gente cresce meio que, pro fulano que tem dinheiro é fácil, pro fulano que não sei o que é fácil. Até chegar neste momento da minha carreira, que eu pude perceber que dinheiro não é um problema, né? Porque existem muitas pessoas que eu conheço que têm boas condições financeiras e são extremamente competentes e valorizam tudo aquilo que chega nas mãos delas, as oportunidades, enfim. Assim como tem pessoas como eu que também não têm dinheiro e não fazem bom uso daquelas oportunidades que têm. E isso também para mim foi libertador, porque só o dinheiro por si só ele não compra o sucesso, né, na visão do que a gente tem hoje em dia. Ele pode comprar de repente um cargo, uma indicação, mas essa realização acho que vai muito mais além. Então, lidar com esse conceito de meritocracia e desconstruir esse conceito de meritocracia foi libertador também para mim, para eu parar de ficar com o chicotinho lá, né, tipo, a culpa é minha, o que mais que eu preciso fazer, né, para estar lá junto deste lugar que eu acreditava que era ser o lugar de sucesso, né? Então, acho que a gente precisa muito dessa desconstrução, de olhar para dentro da gente e falar, tá, mas será que eu quero estar naquela multinacional falando 6 línguas, sentada numa cadeira de diretoria? Não quero. Então, assim, cara, por que eu tô sofrendo porque eu não tô ali ou porque eu não tô traçando esse caminho para chegar lá, sabe? E entender o que é importante para a gente, né? O que faz sentido para a gente. Então, eu acho que quando você entende isso e você fica em paz com as suas escolhas, esses pequenos passos que a gente vai quebrando de possibilidades, eles vêm junto de determinação, de garra. Então, assim, poxa, mas você fez um curso de 2 anos numa faculdade, talvez um pouco menos renomada. Cara, era tudo que eu podia pagar, e para mim foi uma puta de uma realização, desculpa a palavra, Não, pode porque tirar. ver a minha mãe lá, né, no dia da minha faculdade, falando, poxa, minha filha foi muito mais longe do que eu jamais pensei em chegar. Isso para mim vale como um valor muito maior do que, às vezes, de repente, ir numa faculdade de ponta, chegar lá e aquela famosa coisa do pro inglês ver, né? Uhum. Então, acho que quando a gente sabe quem a gente é, da onde a gente partiu, a gente consegue valorizar mais as nossas conquistas e fazer melhor escolha também para aquilo que a gente quer para a gente. Sem dúvida. Eu não pude deixar de pensar, né, quando você fala ali da sensação de, primeiro, desconstruir a ideia de meritocracia que nos é imposta quando a gente é criança e adolescente, independente, eu acho, que da classe social em que a gente nasce, meio que vem um download de o quanto você trabalhar duro é o equivalente ao quanto você vai conquistar na vida, o que a gente leva um tempo para aprender, né? E você foi aprendendo isso com a vida, com os tapas que a vida foi te dando. O segundo ponto que você traz, que é muito importante a gente marcar aqui, é sobre a importância da gente conseguir redefinir o que é sucesso, porque sucesso é muito relativo e a gente acaba também fazendo um download ali quando a gente é criança, adolescente, de que sucesso é aquele cargo, aquele salário, aquela quantidade de línguas, aqueles bens materiais, e que aquilo vai definir que você é uma pessoa bem-sucedida, né? E quanto mais eu vivo, mais eu aprendo que sucesso é extremamente relativo. Tem gente que realmente é muito feliz sentado naquela cadeira de diretoria.
E tá tudo bem, mas tem muita gente que tá sentada naquela cadeira de diretoria e tá se sentindo vazia nesse momento, porque aquilo era o grande objetivo da vida dela e chegou lá e fez, e agora? Né? Então não necessariamente isso é sucesso. A gente não para pensar cedo o que que é sucesso para cada um de nós, né? E se a gente consegue fazer esse tipo de reflexão, a gente está com um passinho a mais para começar a traçar uma vida, não é nem uma carreira, uma vida que nos coloque um pouquinho mais no caminho da felicidade. Eu acho que no fim, felicidade com boletos pagos é o que realmente importa, né? Quero. E falando em boletos pagos também, mas eu não quero fugir do tema de meritocracia ainda e desse conceito de meritocracia dentro da nossa cabeça, porque você fala ali, a linha de chegada vai sendo empurrada para frente, para quem vem da periferia, para quem vem das classes C e D, e no Brasil, e assim por diante. Peguei a ferramenta, agora não é mais só essa ferramenta. E aí você vai lidando com esses sentimentos e essas frustrações. Mas poucos também conseguem fazer o que você fez, que é chegou em alguns dessas linhas de chegada. Então, a faculdade, é, conseguiu entrar no mercado corporativo, foi promovida até se tornar uma profissional sênior, foi promovida algumas vezes, né, até se tornar uma profissional sênior dentro do RH e assim por diante. E qual é o sentimento de chegar em uma posição como essa quando toda a sua crença e chicotinho te fala que aquele não é o seu lugar? É libertador. Eu acho que, na verdade, assim, quando a gente descobre lá atrás o que é sucesso, e quando eu tive esse choque, né, de realidade, eu me libertei. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu venho de uma geração, como você falou do download, né, que o download já veio de fábrica com meu pai e minha mãe dizendo assim, olha, sucesso você vai ter se você entrar numa empresa, morrer lá e ficar lá por 40 anos, né, porque já é uma coisa geracional, que eu quebrei nos meus filhos. Então, eu falo muito para Maria Eduarda, que é minha filha de 15 anos, e fala há muito tempo. Eu falo, filha, se você quiser, sei lá, ser cozinheira, eu vou dar o meu melhor para que você esteja nos melhores lugares para aprender e ser a melhor cozinheira que você puder. Então, assim, quebrar eu acho que essa mentalidade é um privilégio, né? Eu acho que tem uma questão de que às vezes a gente é incompetente em algumas coisas, em algumas áreas da nossa vida, e a gente não percebe. Então tem muito essa questão de incompetência inconsciente, né? Eu não sei que eu não sei. E eu cheguei no mundo aí do RH, na minha carreira, não sabendo que eu não sabia. E o meu choque foi saber que eu não sabia. Eu falei, meu Deus, tem tudo isso daqui, né? E essa decisão aí de poder falar assim, poxa, eu vou definir, então, o que, que é o meu sucesso, sabe? Se as pessoas acham que, de repente, pela faculdade que eu fiz, pelo lugar que eu moro, pela forma que eu me visto, pelos meus amigos, eu não sou capaz de atender, de repente, uma grande empresa ou uma pessoa que está buscando uma mentoria, uma assessoria de carreira, enfim, talvez seja o caso de eu não querer atender esse tipo de pessoa, sabe? Não é eu que não estou adequada com os valores dela. De repente, eu acho que é ela que não está adequada com os meus. E eu acho que isso foi libertador, sabe? Chegar neste lugar que eu estou hoje, sabendo que nessa cadeira já passou muitas pessoas que têm influência, que têm, às vezes, uma condição financeira melhor do que eu, que teve oportunidade de estudar em lugares melhores do que eu, e sou hoje eu a pessoa que estou ocupando isso aqui, isso me faz entender que é sobre mim, entendeu? E não é muito uma questão de meritocracia, é uma questão de o que é que eu faço de melhor com o melhor que eu tenho na mão. Então, eu acredito que é muito mais nesse sentido de você saber valorizar também aquelas coisas que aparecem para você, sabe? Seja a coleção toda de livros da Agatha Christie que eu li quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, né, que estavam lá na biblioteca pessoal da patroa da minha mãe. Como hoje, às vezes, eu tenho a oportunidade de falar com algumas outras pessoas, de estudar sobre temas diversos, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei. Então, numa reunião recente, inclusive, a pessoa falou: Nossa, você não conhece essa pessoa? E eu falei: Não conheço essa pessoa. Vou chegar lá e vou dar uma lida. Antigamente, a Mislene lá de trás ia falar: Como assim? Tá vendo? Eu não sou boa porque eu não conheço tal influência. Eu falei: Cara, nunca ouvi falar. Vou procurar saber, nunca ouvi falar. Então, assim, eu acho que sem ter a vergonha, sabe, de ser realmente quem a gente é, eu tive a felicidade de trabalhar com um educador, assim, fantástico,
que quando ele me fez a proposta, eu falei, olha, mas eu nunca fiz isso, a proposta era estruturar toda uma área de talent acquisition. Eu falei, olha, eu nunca fiz isso. E ele falou assim, Miss, pega tudo que você aprendeu até hoje, joga fora. Pega todas as máscaras que você precisou vestir na sua vida, joga fora. Eu não tenho pretensão que você saiba nada e tá tudo bem. E ter a felicidade de encontrar uma outra pessoa desse outro lado que estudou, né, nas melhores universidades aí de fora do país, enfim, renomado, conhecidíssimo, e ver que a humanidade estava ali presente, isso para mim foi muito bom. Então eu falei assim, cara, se ele está olhando para mim e falando assim, pega tudo isso aqui que eu também não sei o que fazer, você que tem um pouco mais de experiência nessa área do que eu, você vai indo, a gente vai indo junto, a gente testa, o que der errado a gente ajusta. Isso para mim assim foi um dos melhores presentes que eu poderia receber na vida, de poder ser eu mesma, poder chegar numa roda com a minha gerente, com as pessoas que estavam comigo, que tiveram muito melhores condições do que eu, e eu falar, gente, eu não sei desse assunto, alguém me explica? Olha, eu nunca fiz isso, como que faz? Isso daí me deu muita possibilidade de crescimento e também me deu muito mais liberdade e confiança para ser quem eu realmente sou. Então, Uhum. assim, hoje eu sei que a Mislene que está aqui falando com você sou eu não preciso fingir, eu não preciso falar que sei sem saber, eu não preciso sentar numa roda e fazer uma cara de conteúdo. Muito pelo contrário, às vezes eu faço piada com as coisas e para mim está tudo bem. Hoje eu vivo a minha vida muito mais leve por conta disso. Que demais. Nada como o tempo, a experiência, né? Para a gente poder Muito. também aprender a pegar mais leve com a gente mesma. Eu também pego muito pesado comigo mesma em vários momentos que eu não deveria pegar tão pesado, mas eu também tenho me perdoado sobre isso, sabe? Porque eu tenho entendido que a Camila de 10 anos atrás não tinha a experiência, os aprendizados e as vivências que eu tive para eu poder hoje tá me perdoando e tá pegando leve, tá dizendo assim, beleza, não sei tal coisa, beleza, tal coisa não é pra mim, beleza, a minha definição de sucesso não era aquela que eu achava que era e tá tudo bem. E vivendo o mais leve que eu puder, com o passar do tempo, né? E pela sua fala foi isso que eu captei, assim, sabe? Então, é muito bom ver o que também um pouco de dar tempo ao tempo faz com a gente e nos traz de benefícios para nossa felicidade, nossas vidas, de uma forma geral. Eu também queria comentar uma coisa que você trouxe da questão de você estar quebrando um pouco desse download, né, dessa passagem na nova geração, que são seus filhos, né? Eu e você somos da geração Y, somos millennials, né? E quanto mais eu converso hoje com pais da geração Y, eu não sou mãe, mas tenho amigos que são, além de conhecer você e outras pessoas com quem eu tenho acompanhado essa virada de chave no que diz respeito à passagem de determinados valores, e eu tenho ficado muito otimista, assim, sabe? Porque, óbvio, a gente está falando agora de uma geração Z, que já está chegando, inclusive, a cargos de liderança no mercado de trabalho, e acredito que isso vai fazer um grande reboliço nos próximos anos, também no que diz respeito a valores, a prioridades, a como os negócios vão se adaptar a isso, mas a gente está falando da geração da sua filha, né, que tem 15 anos e é uma geração ali alfa, namorando assim com a Z um pouquinho, mas ela já está com o Uhum. pé na alfa também, que já vem com toda uma nova forma de funcionar e com pais da geração Y, sabe? Que foram a primeira geração que teve ali quando adolescente ou criança o contato com a virada tecnológica, a revolução tecnológica que nós vivemos com a internet, com os aplicativos, com os smartphones e assim por diante. Mas nós também somos uma geração que viveu o mundo analógico, o mundo dos nossos pais, da geração X, da geração Baby Boomers, e aí virou uma grande sopa de letrinhas, né? Mas olhar para mães e pais da geração Y e o que eles têm falado sobre essa virada de valores no que diz respeito, inclusive, a nos ajudar a galgar sucesso, a construir a ideia do que serão nossas carreiras e que as carreiras elas não precisam ser lineares, ou que elas não precisam atender a um determinado algo escrito em pedra que foi escrito literalmente 100 anos atrás ou algo desse tipo. É muito gratificante ouvir isso, assim, e me dá esperança que a gente está realmente, a gente ainda pode sim ter um mercado corporativo mais saudável, a gente pode ter um mercado de trabalho mais saudável de uma forma geral, e a gente pode sim ter pessoas, adultos, líderes
e trabalhadores daqui a alguns anos mais saudáveis e numa condição melhor de saúde mental do que o que a nossa geração está vivendo, né, Miss? Sim, e inclusive algo que eu penso muito sobre isso, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu falo, nossa, mas por que foi tão difícil, né, para mim, É. assim? Por que para eu chegar nessa conclusão eu tive que sofrer tanto, tal? E aí eu percebi que eu fui a desbravadora da Uhum. minha família, né? Como eu falei, a primeira que fez faculdade, a primeira. Então, assim, todo esse caminho, eu cheguei no mercado de trabalho, começando a trabalhar em RH, quando eu fui fazer faculdade, sem saber a diferença entre um curso superior e um curso tecnólogo, um curso tecnológico, o que era uma pós-graduação. E hoje eu vejo que, pelo menos para os meus filhos, eu já desbravei esse caminho. Né? Então, quando eu volto para falar, olha, você pode fazer um curso, uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, um MBA, ou você pode fazer isso. E eu acho que essa é talvez a responsabilidade que talvez por negligência ou por falta de conhecimento as pessoas não tiveram com a gente. Eu nunca tive ninguém para falar assim, é por aqui, sabe? Olha, você tem essas opções. Olha, tá tudo bem ser. Eu fui descobrindo isso dando a cara a tapa. Por isso que eu acho que Uhum. eu apanhei um pouco mais. Mas a gente também, pensando até na profissão que a gente escolheu, né? A gente trabalha com gente, então eu acho que para mim é uma premissa, é um valor muito grande essa questão da responsabilidade de pavimentar o caminho para quem está vindo, porque tem muita gente vindo, Uhum. entendeu? Tem muita gente vindo na favela onde eu cresci, na favela onde eu nasci. Então, assim, eu tenho muito essa questão de responsabilidade e consciência, às vezes, social, de olhar para trás e às vezes alguém me pedir para fazer um papo, para entender um pouquinho sobre uma entrevista, para pedir uma ajuda para reformular um currículo, e eu provocar essas pessoas. Tá, mas por quê, né? Por que você está indo para lá? Por que você quer essa faculdade? Por que é isso? E as pessoas. E assim, olha, posso te dizer que 90% das pessoas que eu já atendi são pessoas que de fato acham que elas estão muito além daquilo que elas deveriam estar. Então, assim, de jovens aprendizes a pessoas que têm posições sêniores de liderança, de gerência, pessoas que Tipo, não síndrome estão do impostor satisfeitas. mesmo. Síndrome do Total. impostor mesmo. Então, assim, eu tenho alguns cases, né, de sucesso, até compartilhando rapidamente de uma pessoa que eu fiz, estava apoiando ela, fui fazer um currículo para ela, ela era uma jovem aprendiz, e aí eu fiz o currículo, ela, poxa, mas não tem nada, assim, como que eu vou passar num processo seletivo sem experiência, sem nada? E eu falei para ela, calma, né, a gente vai, vamos conversando, enfim. E aí ela participou de um processo seletivo para uma vaga numa rede de academias, que teoricamente o nome da vaga era mais alguma coisa voltada aí para TI, suporte ao usuário. Eu falei, mas me conta um pouco mais sobre a vaga. Ela falou, é para ficar ali na recepção, ajudando as pessoas que de repente têm algum problema ali, não sei o quê. Eu falei, não, a gente está falando de relacionamento, a gente não está falando de uma pessoa de TI, né? Não é alguém que pega e fala assim, afasta aí que eu vou passar o crachá. Não, é alguém que acolhe. E Uhum. ela participa de um projeto musical que ela ensina instrumentos musicais para crianças da periferia. E eu falei, quer mais atendimento e acolhimento do que você faz? E assim, e vê-la se empoderando daquilo e falando, nossa, é verdade, assim, assim, né? Eu via no olho dela, assim, eu sou a pessoa mais indicada para essa posição, né? E ela passou, É, jovem que demais. aprendiz, depois ela começou a estagiar, Ela enfim. não conseguia ver o valor da própria experiência, ou É dar sobre ou, isso. não, ou fazer a conexão, na verdade. É uma questão de conectar pontos. Não é nem que, tipo, ela sabia que a experiência dela trabalhando com ensino musical e os alunos que ela tinha era muito impactante, mas ela não conectou com o restante do mercado, né? E é sobre isso que eu falo quando a gente fala de responsabilidade. Quando a gente olha para É, trás e vê histórias desse tipo e a gente vai levar essa provocação, né? Em vez da gente levar um download e falar assim, ó, toma aí a receita de é. sucesso, faz download, né, e vai correr atrás do seu sucesso, é você virar e falar, joga tudo isso fora e me fala por que você está fazendo o que você está fazendo. Então, assim, olha, você tem esses caminhos aqui. Se você quiser chegar lá na diretoria de uma multinacional, talvez o caminho seja esse aqui, aí você vai ter que encontrar meios para estudar nessas faculdades e fazer esse tipo de trajetória. Mas se não foi isso aquilo que você quer para você, você não precisa se sentir menos, porque você não está lá, né? Então, eu acho que essa É. responsabilidade da gente receber, transformar isso, né, dentro da nossa história, da nossa trajetória, e conseguir repassar isso para quem está vindo, eu acho que isso também é um ponto importante para a gente. Cara, te ouvindo,
é a coisa das próximas gerações a gente não fazer um download, né? Mas de ensinar eles a fazerem a programação por trás deles mesmos, assim. É o que me veio. A gente fala tanto de programação, de escrever código, de software, hoje em dia no mundo que a gente vive, é muito sobre isso. É uma excelente analogia de você não necessariamente aceitar mais o que vem de fábrica, né? É Sim, você aprender a escrever seu código e traçar sua própria jornada. Acho sim, que falando em corrida de privilégios, tem gente que vai ter que começar a aprender o básico do básico de como escrever uma linha de código antes de poder traçar sua própria jornada e poder tomar suas próprias decisões. Mas eu acho que com o auxílio de aliados como você, que fazem as provocações certas no momento certo e abrem portas, é o que você falou, ser desbravador, ser um desbravador é um grande poder, uma grande responsabilidade, é uma grande honra também, imagino, mas você deixa um legado, uma coisa sem precedentes para uma galerinha que vem atrás, assim, né? Então, vendo o que você fala, já do que você já está atuando para a comunidade da qual você veio, para a favela da qual você nasceu, e você consegue fazer esse tipo de impacto, você imagina se a gente tiver 1.000, 2.000, 10.000 Miss né, espalhadas pelo sim, Brasil, abrindo portas e ensinando as pessoas a fazer sua própria programação, acho que é assim que a gente consegue mudar o mercado de trabalho. Entende? perfeito. Sim, com certeza. Na verdade, quando você chegar lá, faça caber mais gente, mas se lá for onde eles quiserem estar, né? Perfeito, perfeito. Bom, Miss, você contou pra gente um pouquinho do contexto no qual você está inserida, né? Mas agora há pouco a gente estava falando um pouco sobre felicidade e sobre você conseguir correr a maratona, que é a vida e é o mercado e é ter que trabalhar e pagar conta, etc. Mas a gente tem que aprofundar um pouquinho na questão de boletos pagos, né? Que Sim, é o grande problema do brasileiro hoje em dia, né? Repetindo um dado que eu falei hoje mais cedo, cerca de 90% da população vive com até R$ 3.500 de salário, né? E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como é que foi a sua trajetória profissional até aqui. Eu imagino que para quem veio do contexto que você acabou de nos contar, e houveram ali momentos em que ganhar até o salário mínimo muito próximo dele já era uma grande conquista, mas a sua vida estava em outros contextos, em outros cenários. E aí você foi mãe e tinha faculdade para pagar, e aí vem contas depois. E aí sua própria carreira vai se desenrolando, você vai crescendo, e mesmo assim a gente chega num momento em que você está exatamente onde a grande maioria dos brasileiros está, né? Trabalhando no almoço para pagar o jantar com muitas contas para pagar, apesar de estar empregada num emprego hoje CLT, passa diversas dificuldades. Então, dá uma geral para a gente de como é que foi essa trajetória até aqui e o que você acha que foi determinante para você chegar exatamente onde você está nesse momento quanto a esse tema. sim. Como eu falei, comecei com vagas operacionais, né, de animadora de festa infantil, operadora de caixa, digitadora, enfim, tudo mais que você pode imaginar nesse contexto. E como você bem falou, né, quando você tem zero, qualquer coisa que você tiver para você é um uau, né? Eu moro sozinha desde os 18, então foi uma escolha que eu fiz. E aí, com ela, já você abre a porta dos boletos, né? Tem o aluguel, tem, enfim, a água, a luz. E eu me lembro de que quando eu fui morar sozinha, eu só tinha a casa, assim, literalmente. Algumas poucas sacolas de roupa e um edredom grandão que eu forrava metade no chão, outra metade eu me cobria. E eu não tinha um copo, eu não tinha um garfo, eu não tinha nada, absolutamente nada. E foi logo depois de eu arrumar meu primeiro emprego, na verdade. Então, assim, todo dia, às vezes eu recebia uma caixinha, passava na lojinha de R$ 1 e comprava um copo, e depois eu comprava um garfo. E aí eu descobria que eu usava e eu não tinha detergente, eu comprava detergente. Aí eu chegava em casa com detergente, eu descobria que eu não tinha esponja de lavar louça, e aí Foi eu não tudo de podia acordo com a comprava. necessidade, né? O que foi Foi, tendo necessidade, você foi lutando para adquirir. foi exatamente assim. Posso te dizer que isso só mudou depois que eu casei, né? E eu tive a minha filha, que eu falei, nossa, eu preciso de 2 copos e 2 pratos, assim, né? E aí eu fui galgando essa experiência, saindo de um trabalho, indo para outro trabalho. Lá naquela época eu não tinha tanta perspectiva,
Então, assim, para quem trabalha 5 anos no comércio, a expectativa e a perspectiva é arrumar um emprego de segunda a sexta. Esse é o sucesso, né? E quando eu encontrei o emprego de segunda a sexta, eu falei, meu Deus, nunca vou sair desse negócio, eu quero isso aqui para mim para sempre, né? Poder descansar, enfim. E aí foi quando, neste emprego, eu fui saber que existia faculdade e tudo mais, porque eu tentei fazer psicologia, como eu falei, não consegui. Eu falei, nossa, tem esse negócio de gestão de RH, então deixa eu ir lá ver como é, né? Fui, me matriculei, e aí, assim, querendo ou não, cada vez que você dá um passinho, né, com direção a um sucesso, com direção a buscar realmente uma melhoria de vida, automaticamente isso tem um preço, e eu falo de preço mesmo, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar nessa empresa de segunda a sexta, que me pagou um pouquinho melhor, e aí eu fui fazer a faculdade, então, assim, eu pagava melhor, me pagava melhor, mas eu também já tinha um gasto mais alto com a faculdade, que não é só a faculdade, né, que é o transporte, que é o lanchinho que é o lanchinho, que é a Xerox, que é tudo mais. E quando eu entrei no RH, eu fui, de fato, né, que eu comecei a minha carreira, eu tive um salário melhor, as coisas foram melhorando, mas aí eu tive minha filha, então os gastos também foram aumentando, né? Hoje, quando a gente vai aí numa prateleira para você ver uma lata de leite a R$ 70 é uma coisa maluca, né? E aí, quando a gente passa de um certo lugar na vida, né, onde você é só responsável por você e você passa a ser responsável por outro, aí você não tem mais opção de voltar atrás. Então, assim, se fosse só eu, podia falar assim, quer saber, vou largar tudo isso aqui, vou vender artesanato na praia. Mas eu tinha alguém que dependia de mim, né? Então, às vezes eu penso isso até hoje, mas eu não sei fazer artesanato. Então, tá no meu to-do de 2025. Mas, assim, quando a gente dá esses passos, né? E a gente não pensa nisso quando você vai ter um filho. Você não fala, nossa, mas daqui a 5 anos talvez eu tenha que, né? E aí não dá para voltar atrás. Aí você precisa fazer dar certo, né? Porque tem uma pessoa que depende ali de você. Então, toda essa questão de cuidados com a Maria Eduarda, de fralda, de básico, de roupa, de comida e de tudo isso, faz a gente entender que a gente não pode perder aquilo. Então, assim, a gente tem uma virada de chave de algo que a gente queria estar para um lugar onde a gente precisa estar. E aí começam todos esses conflitos, toda essa questão de como que você mantém o teu emprego, essa questão de empregabilidade. E de lá para cá eu vim, todas as empresas pelas quais eu passei, né, eu vim com salários melhores, né, depois eu saí, tive minha primeira experiência com gestão de pessoas, então foi um aumento significativo no meu salário, mas nessa época eu já tive o Matheus, então assim, não eram dois, não eram um, eram dois, O né, salário aumentou e os custos aumentaram proporcionalmente, aumento, não é? Ou talvez exatamente, não proporcionalmente, né? Porque é você tem uma verdade. outra criança para poder sustentar. Verdade. Então, assim, isso vai trazendo um certo peso, e eu falo de peso talvez da maternidade, ou quem sabe de compromissos financeiros. E aí eu fui indo para outras empresas, cheguei nessa empresa que eu falei que eu trabalhei com essa pessoa excepcional, aí, esse educador, eu cheguei num cargo de supervisão, onde o meu salário era bom, porque eu estava casada, eu tinha um valor de aluguel que cabia, então dava para fazer uma compra digna para dentro da minha casa, deixar as minhas contas pagas. Sobrava aí R$ 100 no mês, talvez, né? Para o Matheus quebrar o chinelo e eu falar assim: nossa, quebrou o chinelo, tem R$ 100 ali, né? Que a criança ela adivinha, quando não tem dinheiro, ela quebra o chinelo. E aí foi quando tudo aconteceu. Eu me separei, né, do pai do meu filho. Foi numa época em que eu estava desempregada. Eu comprei um apartamento, então assim, eu paguei aluguel durante 22 anos. E assim, também fui a primeira da minha família a poder conquistar uma casa própria, né? Morava de aluguel e era muito difícil. Já tive episódios de eu gastar todo o meu fundo de garantia para poder reformar uma casinha mais ou menos para eu entrar. E aí, 2 semanas depois, ter uma chuva e inundar a casa inteira e eu perder todos os meus móveis. Então, assim, eu já passei por várias perdas dessa. E eu falei, cara, eu quero muito ter o meu lugar. Eu não quero, lógico, por mim, mas eu pensei muito mais nos meus filhos. Eu falei, eu não quero ver Claro. eles passando por tudo isso que eu passo, sabe? Mais uma vez sendo desbravadora, né? Deixando, Sim, inclusive, para eles um legado de que
não vou dizer que a vida deles vai ser fácil, porque a vida é difícil em si, mas que você quebra ali algum tipo de paradigma para que eles tenham uma vida diferente da que você teve, pelo menos uma infância e uma juventude diferente da que você teve, né? Sim, porque é muito difícil. A gente sempre morou de aluguel, né? Quando meu pai saiu É. de casa, a gente já morava de aluguel, aí fomos morar de favor por alguns anos na casa da patroa da minha mãe, e de lá para cá, de um lado para o outro. Depois que eu fui morar sozinha, era sempre assim: ah, essa casa é muito ruim, essa casa tem bicho, essa casa não sei o quê. E aí você vai para lugares um pouquinho melhores. Então, assim, você compra um fogão usado, paga ele em 3 vezes, aí você troca ele, dá mais R$ 200 por um fogãozinho melhor, uma casa melhor. Até o momento em que eu cheguei de fato e falei, gente, eu quero ter o meu lugar, né? O aluguel é algo que a pessoa chega assim e fala, então, seu aluguel vai aumentar R$ 300 no mês que vem. Aí você fala, cara, como assim? Tipo, não, eu só tenho 100 pro chinelo do meu É. filho que vai arrebentar semana que Não, vem. Como assim, é a linha 300? de chegada uma vez mais sendo empurrada para frente, né? E aí começa aquela bola de neve, né? Que você fala, meu Deus, então eu tenho que tirar de onde? Aonde eu vou enxugar? E aí você começa a enxugar, 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 enxugar nesse processo. E eu falei, não, eu quero comprar alguma coisa que seja minha. Uhum. E aí, em maio desse ano, vai fazer 2 anos que eu comprei meu apartamento financiado, aí a perder de vista. Fui morar lá, então assim, poxa, que bacana, né? Você tem um lugar, tal, mas aí vem a pressão de eu não É o posso pagar. compromisso financeiro, a parcela que você tem que pagar. Uma Todo mundo parcela que que hoje, adquire um imóvel sabe que sim, é uma responsabilidade sem igual, né? sim, e assim, é uma parcela que hoje é o dobro, né, do que eu pagava aí de aluguel. Neste meio do caminho aí, assim que eu mudei, um mês depois, o meu ex-marido saiu de casa e eu estava desempregada. Então, assim, eu entrei numa crise infinita, com uma ansiedade terrível, que foi um grande marco, assim, da minha vida, que eu falei, cara, o que que eu vou fazer, né? Eu tô sem emprego, com uma prestação de apartamento alta, com o meu filho pequeno e sozinha. Então, assim, a gente começa tudo que você aprendeu até hoje, né? Aquela coisa toda, você fala, cara, dane-se, tô lascada, né? E aí, como você falou no início, que eu acho que você pontuou muito bem, lógico, né? Todo mundo quer ter um lugar melhor para estar, todo mundo quer escolher aonde quer trabalhar, mas aí eu fiz minhas contas, sempre faz aí 10 anos que eu tenho meus controles, minha educação financeira, e eu falei, cara, eu vou aceitar um emprego que dê para eu pagar meu aluguel, meu condomínio, a minha luz e que dê para eu comprar as coisas pro meu filho, para ele, assim, o leite dele, que é zero lactose, as coisinhas que Tem ele um gosta de fluxo de comer, e vou. caixa, né? O dinheiro tem que E vou. girar. É, é. E assim eu fiz. Então, assim, a minha remuneração hoje não cobre, nem, assim, não cobre minhas contas mesmo. Uhum. E aí começa um outro lugar, né? Porque, lógico, hoje eu tenho uma remuneração acima do que tem 90%, né, das pessoas hoje no Brasil, mas que não cobre as despesas que eu tenho, né? Então, hoje, quando a gente para olhar, e eu já fiz esse exercício várias vezes, né? Então, assim, onde que eu posso enxugar? Né? Ah, então, de repente, tá indo R$ 50 aqui, eu corto, R$ 50 ali, eu corto, mas ainda assim não cobre. Então, hoje a gente está falando, sei lá, de aumentos anuais que beiram R$ 40, R$ 50 por conta de um dissídio. Quando você vai sei lá, no mercado comprar um azeite, que é coisa que eu não vejo há muitos meses, R$ 30 você não compra, o que você tem de aumento você não consegue comprar nem uma É, não garrafa de precisa nem azeite. muito longe o café, né? Então, Tudo assim, aumentou de uma maneira absurda. sim, então assim, quando a gente olha para um pouco dessa questão de saúde mental, né? Cara, assim, se existe forma de ter saúde mental levando uma vida dessa, eu desconheço. Tive um período bem crítico de ansiedade antes de conseguir me recolocar por conta de todas essas situações que eu falei. E depois que eu me recoloquei também, eu tive um período de crise, porque assim, ia chegando o dia do pagamento e aquilo ia me gerando mais desespero ainda, porque eu falava, meu Deus, eu vou receber hoje e eu sei que vai ficar um monte de conta para trás e eu ainda vou receber só daqui a 30 dias. E eu acho que essa falta de perspectiva de que as coisas vão melhorar é o que de fato mexe muito com a gente, né? Porque quando você fala assim, ah, não, sei lá, tô pagando a prestação de um carro, daqui a pouco acaba, mas não, quando você olha para as contas e você fala, cara, assim, aconteça o que acontecer, meu custo fixo é esse, sabe? E a hora que você olha e fala assim, o que eu tenho que entra na minha conta é isso, essa conta não fecha, né? Uhum. Então,
Lógico que a gente tem que fazer um. E aí entra um trabalho muito mais interno, né? Porque tem hora que as coisas estão do jeito que estão e a gente precisa aprender a se acolher e falar, cara, tudo bem que hoje você tem o mesmo salário que você tinha lá atrás, quando tinha R$ 100 sobrando, mas hoje o seu custo de vida é outro. Hoje você gasta as coisas que lá O atrás custo você de vida no comprava com. Brasil é outro também, né? Sim, De anos atrás. sim, as coisas que você comprava antes com R$ 300, hoje você não compra. Mas é um trabalho muito difícil. Eu tenho lido muito, eu era muito uma pessoa que consumia muito suco industrializado, essas bobeiras assim, né? Que em uma época eu parei de consumir, comecei a comer melhor, comecei a trocar algumas coisas. E aí chega uma hora que você fala assim, cara, como que você faz isso assim? Como que você consegue comer um A comida frango? industrializada, ultraprocessada, é muito mais caro. Embutidos, entre outras Como que coisas. como que você consegue comer bem, assim? Como que você consegue fazer uma carne assada, um frango assado? Não, tem que ser linguiça, salsicha, embutido, hambúrguer. E aí começa a virar um caos, porque aí Não, é uma assim, você espiral. começa Uhum. é, é a espiral da e aí você entra naquela crise de ansiedade, e você fala, poxa, eu tinha antes 5x para fazer uma compra, agora eu tenho meio X. É. O que que eu vou comprar? Cara, o que couber. Não, e Então, assim, realmente é um ciclo vicioso, porque aí você come mal e esse tipo de comida já é cientificamente comprovado. Vou pegar a salsicha como exemplo, que é um ultraprocessado muito famoso, né? A salsicha, refrigerante, e vários outros exemplos. Eles impactam na ansiedade também. Comida ultraprocessada tem impacto na ansiedade. Você já está ansiosa por causa de toda a questão financeira e você precisa comer mal por causa de toda a questão financeira. Você não consegue comer peito de frango todo dia, você não consegue comer, sei lá, uma salada com legumes e um prato nutritivo com comida de sim. verdade todos os dias. E como é que fica a saúde mental, né, num cenário como esse? Então não tem saúde mental, né? Chegamos aqui Chegamos Tem aqui que, sem saúde mental. tem que rir para não chorar, porque É, então, assim, qual é o momento da Mislene hoje, né? Depois de todas essas histórias pelas quais eu passei e compartilhei. O meu momento hoje é tentar me acolher e viver um dia de cada vez e entender que eu não posso me cobrar para dar conta de tudo que eu dava conta ontem, sendo que hoje eu não tenho a mesma condição que eu tinha ontem. Então, assim, hoje os meus custos aumentaram, o meu poder aquisitivo diminuiu muito e é o que eu tenho para hoje. Então, assim, tem mês que eu escolho, eu falo, cara, esse mês, desculpa, mas a conta de luz vai ter que atrasar alguns dias, e depois eu pago os juros, e depois eu não sei o quê, até que a gente tenha algum tipo de melhora, né? Eu acho que acreditar, ter perspectiva, manter essa esperança de que as coisas vão melhorar, isso é um trabalho muito difícil. Quando você vira ali no final do dia e vê sua conta, você fala, cara, tenho, sei lá, R$ 700 de conta pendente para pagar e eu tenho R$ 200 na minha conta, o que, que eu faço? Né? E aí você fala, eu vou ter que escolher. Então, esse mês eu estou fazendo sorteio agora, né? Eu pego os boletos, jogo, e aí o que eu pegar, eu pago. Então, assim, é um processo em que a gente precisa, de fato, aprender a escolher as nossas batalhas. Já sofri muito, já chorei muito na minha terapia. Falei, meu Deus, todo final de mês é a mesma coisa. Meu terapeuta fala assim, lá vai ela, vai receber, agora vai ter crise. Então, assim, é sempre muito difícil, ainda é muito difícil, né? Mas agora é o exercício de falar, cara, foi mais um mês. Assim, ai, meu Deus, um dia de eu cada recebo, vez. é, Um eu dia de recebo cada vez. 5 dias antes de vencer a parcela do meu aluguel, e aí eu pago e falo, meu Deus, meu Financiamento, aluguel financiamento, é, né? Uhum. do meu financiamento, desculpa. Então, assim, eu recebo 5 dias antes de. Aí eu vou lá no banco, antecipo a parcela, pago o condomínio atrasado com juros de R$ 50, tudo bem. Vou lá e pago o condomínio, pago a minha luz, e eu falo, caramba, e agora? E agora eu vou ver o que está atrasado do mês passado para esse, como que eu faço. A prioridade é o meu filho, então, assim, Uhum. Claro. e ele tá. E aí eu acho que hoje em dia não existe mais o chinelo quebrado, mas ele adivinha, então ele chega em casa e ele come a casa inteira, assim. As coisas que eu comprei para durar 15 dias, ele come em 2 horas. Ele fala, mamãe, eu tô com fome. Eu falo, meu Deus, essa criança não para de férias, Quantos assim, o anos terror ele dos tem, pais. Miss? Quantos anos Ele ele tem tá? 7 hoje. 7 anos, um menino É. com 7 anos come. Não, cara, assim, é uma coisa que eu falo, não é possível. E ontem
ontem ele comeu e ele come bem, aí ele comeu bem, depois ele falou assim, mamãe, o que tem? Eu falei, tem maçã, vai comer uma maçã de sobremesa. Aí ele comeu uma maçã, depois ele falou, posso comer uma bolachinha de maisena? Eu falei, tá bom, filho, come. Ele falou, tem gelatina? Eu falei, meu Deus, essa criança precisa Ai, meu dormir. Deus. Então, assim, é, e eu acho que, assim, não é romantizando, tá? Não é romantizando a escassez, não é romantizando o aperto financeiro, nada disso. Mas o que eu tenho feito para me acolher é falar, cara, tipo, chorar ou agradecer vai dar o mesmo trabalho, sabe, assim. A mente da gente é ali o HD, né, que está processando alguma informação, e se você estiver gastando 90% do seu HD fazendo ele rodar, murmurando ali, falando, pô, que droga de vida, não sei o quê, não sobra espaço. Então, assim, o que eu tenho feito hoje é, Deus, obrigada. Ele comeu tudo que tinha em casa e tinha para ele comer, valeu. Sabe? Ah, hoje deu para pagar a conta de luz que estava atrasada o mês passado, obrigado. É. Então, assim, A luz está tentar, funcionando, não está cortada, o gás não está sim. cortado, É que tudo quando a isso. gente fala isso, né, parece, e ainda bem ou não ainda bem que eu tenho um lugar de fala, né, para poder falar com propriedade, mas dá a impressão que isso é muito fácil, sabe? Assim, ah, é só ser grato. Cara, não é só ser grato, assim. Você deitar a cabeça no seu travesseiro e falar, meu, eu recebi hoje, não consegui pagar 70% das minhas contas e eu não tenho mais dinheiro e eu só vou receber daqui a 30 dias para não conseguir pagar minhas contas de novo. Isso é muito difícil. Assim, você dorme Sufocante. É mal, sufocante só de ouvir. você rende mal, e aí você tem que estar bem, né? Porque, querendo ou não, é uma criança. Então, assim, Uhum, você não. Minha filha agora ela foi para uma escola pública, uhum. então já é menos um gasto, né? Porque ela estudou até o ensino médio em escola particular, mas. E o Matheus também estudava, eu tirei e coloquei ele numa escola pública. Então, o trabalho aqui é muito mais de como que você faz esse. Quase um balé, né? Como que você É. faz isso funcionar e o segredo é assim, como que você permanece, cara, sã, lúcida, apesar de, que é o mais difícil, sabe? Você falou uma frase muito marcante para mim. Você tem que estar bem. E eu entendo que você estava se referindo a estar bem para os seus filhos, para criá-los, para poder dar atenção. Mas eu hoje comecei falando sobre como a sua realidade é parecida com a de milhões e milhões e milhões de pessoas, eu diria no mundo, mas vamos falar do nosso lugar de fala, que é a realidade brasileira, de gente que tem diversas questões de saúde mental em decorrência de questões financeiras, né? E a gente tem que estar bem também para poder performar, para poder ter uma chance de, através do nosso trabalho, dos nossos resultados no dia a dia do trabalho, receber algum tipo de aumento, procurar um emprego num cargo talvez um pouco maior, que possa trazer ali um ganho financeiro e possa tentar começar a resolver o problema que é a causa raiz de tudo isso que a gente está falando aqui, que é a falta de dinheiro para poder pagar as contas, né? Ou seja, que gera um grande ciclo e que no fim a gente tem que estar bem, né? Como é que a gente está bem para performar e para estar lá, né, inteira pelos nossos? E como é que a gente muda esse cenário se a gente não está bem? Se a gente não consegue. É aquela coisa, eu gosto muito de esportes, né? Eu sou fanática por futebol, sou a doida do futebol e do Flamengo. Eu falo, jogador, goleador, ele pode ser o melhor goleador do mundo. Se a cabeça não estiver boa, a bola não entra de maneira nenhuma. E como é que vai virar um jogo se a bola não entra? Sim, Né? exatamente. É um lugar muito difícil. Como eu falei, né? Eu já fiz esse exercício milhões de vezes. A minha planilha fica aberta aqui no meu computador. Eu olho e falo, cara, da onde eu posso cortar coisas? Da onde. Nossa, E não tem mais nada para cortar, assim, há muito é, tempo não tem mais nada para cortar. Eu falei, bom, se não tem mais nada para cortar, então vai ter que entrar dinheiro. tem que entrar Então, o dinheiro. que que eu vou fazer? E aí eu acabo fazendo alguns trabalhos de marketing com uma amiga minha que tem uma agência, e aí às vezes, sei lá, ela vai e deposita um valor, fala, Miss, ó, entrou de um trabalho que a gente fez X, e eu falo, meu Deus, já Tipo dá um para pagar freela, né? alguma coisa. Freelancer, assim, Sim, uns bicos, bicos. sim, são freelas, são bicos, então Uhum. estou fazendo uma outra parceria com uma amiga minha para, de repente, fazer uma geração de leads para um negócio que ela tá empreendendo. Então, assim, tem que dar um jeito de fazer essa roda girar. E é Mas isso é insustentável, né? insustentável. Porque Você está sempre trabalhando, né? Eu ia falar porque isso. assim, o meu dia começa às 5:30 da manhã, e aí eu vou, levo meu filho na escolinha, volto, vou para a estação, pego o trem, aí eu venho, daqui eu vou para casa. Quando eu chego em casa, às vezes eu olho, eu brinco, né? Eu falo, Nossa Senhora das pernas esticadas, né? Porque eu chego e eu falo, meu Deus, eu queria muito sentar.
Aí não, aí eu vou sair com a cachorra, eu vou fazer comida, depois eu vou pegar ele na escola, e aí eu vou lavar roupa, e aí eu vou fazer lição com ele, eu vou fazer janta, e aí eu vou colocar ele para dormir, quando eu vou olhar e vou dormir, tipo, meia-noite, meia-noite e meia. E aí, às vezes, as pessoas falam, pô, você devia dormir mais cedo, né? Eu falo, cara, como que mãe dorme cedo? Se eu dormir e deixar meu filho lá, quando eu acordar, ele já vendeu tudo a casa, sabe? Então, assim, mãe dorme depois que o filho dorme, entendeu? Não tem essa de falar, ai, 8 horas, hoje eu não vou fazer nada, eu vou chegar e vou dormir. Nunca, né? Então, assim, a gente precisa. Uma bateria infinita que só existe na nossa cabeça, né? E chega na sexta-feira, você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais, é um cansaço físico, mental, é um esgotamento, é a questão da ansiedade. Então, assim, o que tem me feito, talvez, sofrer um pouco menos, vamos dizer assim, é poder ir valorizando as pequenas conquistas do dia, tá? Então, assim, antes eu pensava, ai, meu Deus, o mês. Agora eu falo, cara, a gente vai sobreviver hoje, hein, Mislene? É hoje. Então eu acordo e falo, é isso aqui, tá, é isso ali, e aí às vezes meu filho chega, a gente brinca um pouquinho junto, às vezes aparece um freela para fazer, pinga alguma coisa na conta, eu falo, nossa, já dá para eu pagar tal conta que estava atrasada. Não é a maneira mais legal de se viver, não é a forma mais sustentável, nem a forma que vai trazer bem-estar, mas assim, no meio de todo o caos, a gente precisa se agarrar a alguma coisa, né? Então, eu até brinco, eu falo, né? As pessoas falam, a gente tá no mesmo barco. Eu falo, é o Titanic, né? Porque, assim, alguns numa lancha e eu tô num caiaque, né? Remando com a mão. Mas, no final de tudo isso, eu acho que é uma questão muito do quanto que você é capaz mesmo de se conectar e ficar se relembrando o tempo todo de, cara, olha onde você estava, olha onde você está. Isso é temporário, o que, que vai dar para a gente fazer hoje? Então, assim, o que dá para fazer hoje é isso. E, assim, eu posso chorar, me descabelar, ficar sem dormir e tudo mais, mas não vai mudar hoje a minha realidade, sabe? Então, assim, eu preciso tentar viver melhor com aquilo que dá para eu fazer, porque eu deito a minha cabeça no travesseiro sabendo que eu faço o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja o suficiente, mas eu tô fazendo o meu melhor, sabe? Sim, sem dúvida. Você falou ali sobre talvez não seja uma vida mais legal de se ter, com certeza não é, mas a palavra que me veio não foi legal, foi justa, né? Não é justo. Sim, perfeito. Mas ao mesmo tempo, isso aqui não é sobre justiça, né? Infelizmente, vou bater de novo na tecla da meritocracia, mas ainda mais, olha só, a quantidade de dificuldades que você está descrevendo que você vive e você ainda trabalha de segunda a sexta. A gente tem uma parcela muito grande da população que está na jornada 6x1, que você já teve por muito tempo também, pelo que você estava nos contando. E que faz tudo isso que você faz, e às vezes também com mais filhos, e é insano viver assim por 10, 15, 20 anos, né? Então, assim, não que eu tô dizendo que seja mais fácil para você, é extremamente complicado, mas o que eu quero é abrir a visão para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui no Escambo, pelo YouTube, que, meu Deus do céu, é a realidade de muita gente, essa sensação de sufocamento, de areia movediça. Em que a gente está ali, quanto mais a gente se mexe, mais parece que a gente afunda e a gente não consegue ver a perspectiva de sair daquilo. Você falou sobre tem que fazer entrar dinheiro, né? E é a realidade também de muitos brasileiros, né? Além de tu ter um emprego, alguns conseguem emprego na formalidade, através do CLT, mas muitos estão na informalidade e tem dois, três, quatro na informalidade para poder tentar dar conta de tudo isso, Sim. né? Então é uma realidade devastadora aqui a população brasileira vive de uma forma geral e é muito triste ouvir Sim, eu acho isso, que. Desculpa, não? não é muito uma questão de comparação, né? Ó, como você falou. Hoje eu sei que eu estou num lugar onde eu tenho uma remuneração muito maior do que a maioria das pessoas que eu conheço tem, embora também o meu custo de vida seja muito maior. Mas, assim, esse papo, né, que às vezes as pessoas romantizam um pouco, onde come um, come cinco. Não, Uh-uh. onde comem cinco, você come um quinto. Você pega um É. pão e divide para cinco, não é que você tem 5 pães, né? E eu acho que muito quando a gente olha para este lugar, né, que vai um pouco falando até puxando um pouco para a saúde pública mesmo, né? Porque essas pessoas que são as pessoas do meu convívio, que são as pessoas da periferia,
quando você vai olhar, né, para as pessoas que têm um problema com vício, ou com, de repente, com álcool, com droga, para anestesiar, né, alguma coisa, qual que é a válvula de escape quando você não tem dinheiro, sabe? Eu gostaria de chegar em casa num sábado muito cansada, numa sexta-feira muito cansada e falar, não, mas amanhã eu vou levar meus filhos no cinema. Eu preciso ter um pouco de prazer. Vou levar meus filhos no parque, vou comer uma pizza com os meus filhos. Não dá, cara, não dá. Então, assim, eu acho que esse problema, para onde esse lugar nos leva, né? De como é que você anestesia tudo isso? E aí, essa escassez, esse problema, essa escassez financeira, esses problemas financeiros, né, eles vão permeando muitas coisas, que seja a falta de saúde mental, a questão da ansiedade, a questão, sim, dos próprios vícios, né, porque às vezes tem gente que vai lá, poxa, vou beber para esquecer. Tá, você bebe hoje, amanhã, Anestesiar, depois. né? Anestesiar da forma que seja, com Sim, álcool, com sim, comida que normalmente é a comida ultraprocessada porque é o que dá para comprar né, e de alguma forma anestesia também, porque nos dá aquela injeção de dopamina rapidinho de, nossa, que gostoso, mas no fundo só está também nos prejudicando de diversas formas. sim. Então, quando a gente olha, principalmente para essa questão, né, como eu falei, da periferia, que é o que está mais próximo, sim, existem muitos programas sociais, hoje a gente vê as pessoas com muito mais acesso, mas quantas dessas pessoas, né, quantos dos meus amigos e dos irmãos dos meus amigos conseguiram chegar neste momento de reflexão que eu tive para entender o que é sucesso, o que ele tem de ponto forte, onde ele quer chegar? Cara, não dá tempo. Quando você tem as contas ali batendo na sua porta, você não tem tempo de ficar pensando, o que é sucesso para mim? Cara, você vai trabalhar, você vai acordar. Eu conheço pessoas que trabalham 12 por 36, mas na verdade não trabalha 12 por 36, ela tem dois empregos. Então ela acorda todo dia 3 horas da manhã, vai dormir às 8 da noite, todos os dias. Entendeu? Porque ele precisa trabalhar. Então, assim, essa realidade que eu acho que muitas vezes mascarada também, né? Porque quem é que vai chegar de repente numa empresa, no lugar que trabalha, e vai falar, poxa, essa noite, de repente, eu não tive alguma coisa para dar para meu filho comer. Porque as pessoas estão muito tempo todo, né, mascarando algumas coisas, e quando a gente olha, num geral, por mais que a gente olhe estatísticas, reportagem, as pessoas meio que muito parecem estar muito bem, né? Mas quando volta para dentro de casa e vai se deparar com as realidades, aí a gente vai ver que o negócio é bem diferente disso. Né? Estatísticas, matérias de uma forma geral, redes sociais também, né? Às vezes se a Sim, gente se basear na vida das pessoas pelo que está nas redes, a gente não tem dimensão de quanto o buraco está mais embaixo. muito. É um poço sem fundo, praticamente, que a gente sente que a gente vai vivendo, porque aí a gente vai vivendo um cenário econômico. Né, esse episódio está sendo gravado em abril de 2025. Cenário econômico caótico no que diz respeito ao preço das coisas, o custo de vida, numa cidade como São Paulo, está realmente se tornando sustentável para tanta gente. E onde é o fundo do poço? A gente não sabe, porque a gente não sabe que se os preços eles podem continuar subindo também. Os salários vão subir na mesma proporção? Acho muito pouco provável. Inclusive, as empresas elas têm aí suas manobras de também conseguir fazer contenção de custo de folha, mesmo com a obrigatoriedade de dissídio, mas você consegue fazer uma demissão e contratar alguém com um salário menor para aquela cadeira, para aquele cargo, e você reduz o custo de folha. E aí você reduz o custo de folha e você não resolve o problema de injetar moeda na economia brasileira. Resumindo. Você não dá grana para quem precisa receber grana para também fazer a economia girar, para poder consumir, para poder comprar nos supermercados, para poder consumir lazer, serviços, entre outras coisas. E a população não consegue minimamente viver, ela só sobrevive. E se é que sobrevive, porque você falou brilhantemente sobre tudo isso aqui, isso é uma questão de saúde pública, né? E a gente está falando de um grande ciclo vicioso de escassez que leva como consequências ao que a gente come, isso impacta a nossa saúde física e mental, a como a gente vive, ao nível de estresse que a gente tem, que isso impacta a nossa saúde física e mental também, entre outros pontos que eu poderia citar aqui. Então, acaba sendo um grande ciclo vicioso e um poço sem fundo, como eu acabei de falar. E falando em saúde pública, né, eu já defendi isso nas minhas redes sociais anteriormente, mas é sempre legal reforçar. Para mim, cuidar de saúde mental, né, agora existe.
toda uma regulamentação com a NR1. Acabou de ser, né, lançada uma nova regulamentação da obrigatoriedade das empresas de cuidarem da saúde mental dos seus funcionários, como elas já tinham a obrigatoriedade de cuidar da saúde física dos seus funcionários, mas a gente está falando de tapa-buracos, de colocar um band-aid em grandes vazamentos que estão há anos e anos e décadas acontecendo dentro do mercado corporativo. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da necessidade de individualizar tratamentos e cuidados e cura, né? E assim, Mi, já que a gente está falando de saúde mental, você mencionou em alguns momentos hoje no nosso papo sobre fazer terapia. Pode gerar um pouco de confusão, né? Como é que alguém que está numa situação financeira tão confusa, tão complicada, tão difícil, está conseguindo fazer terapia, que é uma coisa realmente para privilegiados no Brasil? Conta pra gente um pouquinho de como é que está sendo esse processo, como assim terapia. Explica pra gente, por favor. Tá, na verdade, eu consegui um grupo, procurando na internet mesmo, né, terapia gratuita. Consegui um grupo que me atendeu, e aí, lógico, né, eles têm alguns projetos sociais, com valor um pouquinho de custo, de baixo custo para pessoas que estão sem renda e tudo mais. Mas aí, neste meio do caminho, eu acabei conversando com uma colega minha que é farmacêutica. Ela fez uma entrevista comigo, tal, para me receitar alguns florais, porque foi bem ali na época, né, de perda de emprego e tudo mais. E ela conversou comigo, ela falou, Miss, vou fazer uma entrevista com você para entender um pouquinho do seu momento. E aí eu faço uma receita de alguns florais, eu mesma faço, mando entregar para você. Ela falou assim, mas eu tô fazendo terapia, então eu vou te dar uma sessão gratuita, pelo menos para você desabafar aí com a minha terapeuta, Uhum. como uma forma de te ajudar. E aí foi quando eu encontrei minha anja da guarda aí. E aí eu contei para ela um pouquinho do que eu estava passando naquele momento. Ela falou que ela tinha, né, alguns horários destinados para fazer terapia pro bono, mas que ela já estava, enfim, cheia, né, com esses atendimentos que ela fazia. Mas aí quando eu trouxe um pouquinho da demanda, aí ela comentou, ela falou, Miss Dani, eu não conseguiria desligar agora, né? Fazer você tirar tudo isso aí de dentro do armário, desligar agora e deixar você assim. Então eu vou te atender. E ela tá comigo já vai fazer um ano agora Uau, que em demais. comecinho. Acho que já deve estar quase fazendo um ano. Vou até comemorar aniversário já. E ela tá me atendendo desde então. E posso dizer assim que foi o que salvou, assim, sabe? Ter alguém para poder pegar todo esse novelo e falar, não, calma aí, né? Vamos por partes, colocar cada coisa na sua caixinha, porque para mim era um bolo único, né? Eu falava do desemprego e já falava do apartamento e já falava de estar sozinha e de ter sido abandonada e do meu filho. Então, assim, foi o que de fato me ajudou a colocar essa bola no chão, entender o que que era problema, o que que estava ao meu alcance, como que eu podia lidar com isso. Tive muitas recaídas de lá para cá. Então, assim, já teve dia dela me atender, ela falou, ei, como é que você estava? Ah, eu recebi hoje, meu Deus. Ela falou, calma. Mas tem progresso, né? Estou progredindo. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que eu não fico ansiosa cada vez que eu vejo que está chegando perto da data de pagamento, mas eu estou infinitamente melhor do que eu estava, e como eu falei, né? Estou aprendendo a valorizar essas pequenas conquistas, que seja poder dormir um dia à noite sem ter que ficar chorando a madrugada inteira, sabe? Nossa, que bom que você está tendo terapia para poder passar por uma jornada tão difícil que é a sua vida, na verdade. Tanta luta, tanta, né, tanta corrida aí, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, no corre mesmo. E são poucos os que vão ter, infelizmente, a oportunidade no Brasil de ter acesso à terapia, mas é muito bom que você trouxe esse tema, porque é bom que quem não sabe ainda saiba que existem opções, sim, né? Eu não posso dizer que é para todo mundo, porque o Brasil tem 250 milhões de pessoas, né? Mas existem hoje psicólogos que trabalham de forma pro bono, como a sua, como tudo que você acabou de nos explicar. Existem instituições que trabalham de forma social, ou a preços sociais, a preços muito baixos. Existem também os departamentos de psicologia em diversas universidades espalhadas pelo Brasil, seja para terapia presencial, remota, grupos de suporte, então terapia em grupo, entre outras coisas. Como eu costumo dizer no meu conteúdo, né? Faça o que fizer, só não desista de você, tá? Porque a vida é uma batalha, a gente está sempre batalhando contra um milhão de coisas, independente da sua classe social,
do emprego que você tem, do momento que você está vivendo na sua vida, a gente está sempre lutando, né? E ainda bem que houve nos últimos anos um grande boom no que diz respeito a se falar de psicologia, de terapia, de ter, né, a ideia de você tratar a sua saúde mental há muito pouco tempo atrás, na geração dos nossos pais, era tratado como um grande tabu, ou como loucura, né, ou algo desse tipo. Então, pelo menos a gente está falando sobre esse tema. E que quem está passando por algo parecido com o que você está passando, no que diz respeito à situação financeira, que é extremamente detrator da nossa saúde mental, que possa saber, você não está sozinho, existem opções, assim, não desista. Procure psicologia pro bono, procure as universidades, procure algo que possa te ajudar a sair desse buraco, desse poço sem fundo, como a gente estava falando agora há pouco, tá bom? Miss, e para a gente encerrar nosso papo, eu queria que você me contasse. Você deu várias dicas, vários conselhos, vários aprendizados que você teve e você compartilhou aqui com a gente. Mas para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você dissesse qual conselho você deixa para quem está passando, seja independente do momento que esteja vivendo da vida, se é uma pessoa mais jovem, que ali com 18 anos, como você, está saindo de casa agora, se é alguém que acabou de virar mãe, ou que se tornou mãe solo, ou que se separou, ou que teve uma grande perda e que ocasionou uma perda financeira na sua vida, mas que está passando por um momento complicado no que diz respeito a dar conta das contas, né? Uhum. Que conselho você deixa para as pessoas que estão passando por isso nesse momento? Ai, nossa, tem tanta coisa, né? Como resumir aí alguns anos em conselhos, mas assim, eu acho que o primordial de tudo isso é a gente aprender a ser gentil com a gente mesmo, sabe? E eu sempre falo isso pra mim, que a gente, às vezes, a gente é muito dura com a gente. E eu falo, será que eu falaria isso pra uma amiga muito querida? Sabe? Ai, tá vendo, sua burra? Tá vendo, você não consegue? Tá vendo? Olha só. Então, assim, aprender que tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? E isso não é sobre romantizar problemas, mas sobre você entender que naquele momento as coisas estão acontecendo daquela forma. E fazer esse exercício de eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance? O que que eu posso fazer para mudar isso? Ah, eu posso fazer isso, isso e isso. Eu estou fazendo? Estou. Então a gente precisa, não tem como não falar disso, né? A gente precisa confiar de que a gente está fazendo o nosso melhor e que as coisas vão melhorar e que tudo que acontece por algum motivo. Eu acho que um ponto muito importante também é a gente selecionar bem as pessoas que estão ao nosso lado, sabe? Neste momento em que a gente está num momento de carreira, procurando algumas coisas, a gente acaba absorvendo muitas coisas de todo mundo, e não só porque as pessoas fazem isso por maldade, mas nem sempre aquele conselho vem de uma pessoa que de repente você valida. Então, que você faça esse exercício, né, de olhar para sua vida e falar quem são as pessoas que realmente estão do meu lado, que querem o meu bem, quem são as pessoas que eu admiro. Então, assim, eu sempre falo, né, cuidado com crítica construtiva de quem nunca construiu nada, porque às vezes as pessoas elas vêm assim só para achar que elas sabem o que você pode fazer da sua vida, ou de repente dar aquele conselho que às vezes é até cheio de boa intenção, mas que não tem um contexto, e no final isso acaba só gerando mais ansiedade na gente. Então, assim, não ande sozinho, né? A gente, graças a Deus, temos amigos, temos pessoas que caminham do lado, temos pessoas que podem dar uma orientação de carreira. Então, assim, e quando eu falo de buscar ajuda, óbvio, né? Se for possível, como você falou, essa ajuda psicológica, grupo de apoio, qualquer coisa, mas é gritar para os amigos. Eu falo que eu não passo sufoco sozinha, eu tô sempre gritando um aqui, outro ali. Tem até aquele meme, né, que a pessoa liga e fala assim, amiga, como que você tá hoje, né? Com a balada você tá hoje que eu preciso desabafar. Então, assim, e às vezes é isso mesmo, a gente fala assim, olha, eu só quero desabafar. E quantos amigos eu tive, né? Quantas pessoas eu tive que eu falei assim, eu só quero às vezes chorar, pode ser? E aí eu ficar uma hora ali falando 50 vezes a mesma coisa dentro desse um ano. Então, ter pessoas para te acolher, para segurar na sua mão. Nem sempre as pessoas conseguem resolver, todo mundo tá cheio de problemas, né? Mas às vezes aquela mão na mão e falar assim, cara, eu tô aqui. Assim, vai passar, vai passar. E aí você vê que vai passando o tempo e você vai ficando bem, né? Vai ficando melhor. Então, assim, nesse sentido busque a ajuda que você tiver, né? Ah, eu só posso ler conteúdo, leia. Ah, eu só posso falar com três amigos, saia, converse com eles e assim procura viver aquilo que dá prazer, sabe? Se você me perguntar, eu tenho prazer em muitas coisas que financeiramente eu não consigo fazer. Mas às vezes eu chego em casa e aí eu coloco uma musiquinha, abro a janela da minha sala e eu falo, caramba, que olha que céu lindo. Agora não, porque tá feio, né? A gente tá vivendo uns dias de chuva,
Mas aí eu abro assim, eu fico olhando e falo, cara, como pode, né? Eu moro num lugar muito arborizado e coloco uma música que eu gosto muito, sento no meu sofá e falo, meu Deus, eu não trocaria nada, sabe? É exatamente aqui que eu queria estar. Então, eu acho que celebrar essas pequenas conquistas, ter essa rede de apoio, mesmo que seja para te ouvir, e ser gentil com você mesma nessa sua caminhada, eu acho que isso daí é muito importante, sabe? E não desistir. Então, assim, qual é o menor passo que eu posso dar sem dinheiro esses dias? Eu estava aqui, eu falei, gente, eu preciso estudar alguma coisa. Nossa, como que eu vou fazer uma pós? Não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz. Falei, vou procurar um curso. Aí procurei uns cursos na internet. E estou estudando sobre algumas coisas, revisitando alguns temas que eu já vi, para me, enfim, para ficar mais atualizada, vendo algumas coisas novas pelas quais eu estou interessada. E isso aí vai dando um gás, sabe? Faz a gente se sentir útil e importante de novo. Então, eu acho que a gente precisa tratar a gente como a gente trataria o nosso melhor amigo, assim, num momento difícil. Que demais. Sabe o que me vem e o que eu acho que vai ser o meu grande aprendizado de todo o papo que a gente teve hoje aqui sobre a importância. Você falou muito da importância de pegar leve, né, com nós mesmos, mas sobre a importância da gente aprender durante a nossa jornada a realmente viver um dia de cada vez, né? E sem querer também romantizar a escassez, às vezes a gente passa uma vida inteira perseguindo o extraordinário o tempo inteiro, ou perseguindo um pote de ouro no final do arco-íris, e a gente às vezes leva 30, 40 anos, ou tem gente que nunca percebe, que na verdade a jornada é sobre aproveitar o arco-íris porque ele é lindo pra caramba, sabe? Sim, sim. E esse é o grande aprendizado que eu tiro do meu papo com você hoje aqui, Miss. Muito obrigada por ter aceito participar do Escambo Podcast. Obrigada pela contribuição. Foram muitas reflexões e eu tenho certeza que gerou aprendizado para muita gente que está nos ouvindo nesse momento. E eu queria, né, te abrir o espaço agora para você se despedir, mas realmente deixar aqui meu grande muito obrigada, porque foi extremamente engrandecedor tudo que você, a sua trajetória e tudo que você pôde compartilhar aqui com a gente hoje. Imagina, Cami, eu que agradeço pelo convite. Espero que, de alguma forma, as pessoas que estão ouvindo a gente, seja hoje ou seja daqui a alguns meses, possam, de alguma forma, se sentir acolhidas, inspiradas ou respirar e falar: caramba, não estou sozinha, né? Tem um filme que eu gosto bastante também, que se chama Soul, que é uma indicação de uma grande amiga, que é um desenho animado, que fala sobre isso, né? Uma pessoa que está no oceano procurando água. E às vezes a gente tá procurando uma coisa, como você falou, tão fora, né, tão extraordinária, que a gente acaba esquecendo que a gente já está no oceano, né? Tem que olhar para o lado, Exato. e fazer muito bom proveito do pouquinho que a gente tem, seja lá que pouquinho é que isso represente para a gente, porque isso é muito subjetivo. Mas como você fala, né? Faça aconteça o que acontecer, não desista de você. Quero deixar o meu muito obrigada também pelo convite, desejar que vocês possam chegar cada vez mais longe naquilo que vocês consideram que é estar longe, né? E naquilo que vocês consideram que é importante. Que vocês possam ser fiéis aos princípios de vocês e também deixar aí minha página Salve Miss, se vocês quiserem me seguir, eu trago alguns conteúdos, algumas vivências lá também. E fico à disposição se vocês precisarem bater um papo, tá bom? Maravilha, Miss. A gente vai colocar então as redes sociais da Miss aqui na descrição do vídeo, também vai aparecer aqui em algum lugar da tela, é só procurar para vocês poderem continuar, né, esse papo com ela, continuar essas trocas com ela, esse escambo com ela, que possam, óbvio, trocar sobre outros pontos, inclusive que a gente não conseguiu falar hoje durante o episódio, tá bom? Miss, muito obrigada, obrigada a você também que ouviu esse episódio até o fim. Se você gostou do canal, se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e nos acompanha para próximos episódios do Escambo e muito mais conteúdo da ex-RH. Combinado? Um grande beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.